Seção 4.2 Análise de gráficos de funções. Esta aqui é mais uma das aplicações da derivada. Nesta figura nós temos o gráfico da posição S de uma determinada partícula em função do tempo. É claro que pelo próprio gráfico, pensando aqui a posição, como ela varia com o tempo, nós estamos vendo que a partícula em t igual a zero está na posição S igual a zero, e com o passar do tempo a posição da partícula aumenta, né, no eixo S, até que vai tendendo a um determinado valor quando o tempo tende a esse instante aqui, certo? Então, repetindo, nós temos uma posição que começa em S igual a zero, vai aumentando e depois vai tendendo a um determinado valor. Mas se quisermos extrair informações sobre a velocidade da partícula a partir de um gráfico de posição, como é que nós fazemos isso? Veja, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Quando escrevemos isso, pensamos a velocidade como uma taxa de variação, certo? A taxa de variação da posição da partícula em relação ao tempo. Mas aqui nós vamos combinar duas formas de ver a derivada. A primeira é essa, como uma taxa de variação, e a segunda é que a derivada pode ser interpretada ou vista como o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função s de t. Por que isso é útil aqui? Para a gente extrair informações sobre a velocidade dessa partícula em função do tempo. Porque basta nós visualizarmos o que acontece com a inclinação da reta tangente à medida que o tempo avança. Para t igual a zero, a reta tangente aqui ela é praticamente horizontal, certo? Talvez não seja exatamente, porque fica difícil de analisar aqui, já que não foi apresentada a expressão para S de t, tá? Mas dá para visualizar que se essa reta tangente não for horizontal, ela é muito perto de ser, está muito próximo de ser horizontal. Então, a velocidade aqui é praticamente nula. Com o passar do tempo, a inclinação da reta tangente vai aumentando. Então aqui, por exemplo, nesse instante, a reta tangente, vamos ver, vamos esboçá-la aqui, tá? Temos aqui a reta tangente ao gráfico de S, né? De S de t nesse instante. E se tomarmos um instante aqui à direita, ó, um instante aqui posterior, nós podemos facilmente visualizar que essa segunda reta tangente tem uma inclinação maior que a primeira. Tente visualizar que, à medida em que percorremos o gráfico da esquerda para a direita, ou seja, no sentido do eixo t, a inclinação da reta tangente vai aumentando. Ora, como a inclinação da reta tangente? Se pensarmos a inclinação como a tangente do ângulo θ que essa reta faz com a horizontal, tá? Então, como essa inclinação ela nos dá o coeficiente angular da reta tangente, ou seja, tangente de θ é o coeficiente angular da reta tangente, que por sua vez é igual à derivada de S de t, para o instante t considerado, certo? Então, lembrando disso, e percorrendo aqui o gráfico da esquerda para a direita, nós vemos que as inclinações das retas tangentes vão aumentando e, portanto, a velocidade da partícula vai aumentando. Porém, a inclinação máxima, neste caso aqui desse gráfico, ocorre neste ponto P, certo? A inclinação máxima da reta tangente. A partir daqui, a inclinação da reta tangente vai diminuindo. Significa o quê? Que a velocidade da partícula vai diminuindo até que ela vai tendendo então a zero, já que a reta tangente aqui tem inclinação aqui praticamente, nesse instante aqui, 2
TP tem inclinação praticamente horizontal. Então, qual é a informação básica que nós extraímos quanto à velocidade dessa partícula em função do tempo? A partícula tem velocidade essencialmente nula aqui, em t igual a zero. Daí a velocidade da partícula vai aumentando até um máximo, para t igual a tp. Esse tp é o instante que corresponde a esse ponto P aqui do gráfico, tá? Então, aqui nesse instante a velocidade da partícula é máxima, e a partir daqui a velocidade começa a diminuir e vai então tendendo a zero. No instante t igual a 2tp, ou seja, o dobro desse instante, tem uma simetria aqui, né, nesse gráfico, a velocidade volta a ser nula. Tá? Então a partícula parte aqui do repouso, vai acelerando, atinge uma velocidade máxima aqui, depois vai freando até que retorna ao repouso. Certo? Então veja quanta informação a gente consegue extrair quanto à velocidade da partícula a partir do gráfico da posição da partícula em função do tempo. Esse ponto P aqui é o que a gente chama de ponto... Deixa eu mudar a cor. É o que a gente chama de ponto de inflexão. E o que é um ponto de inflexão? É um ponto de mudança de concavidade. À esquerda do ponto P, dizemos que essa curva aqui é côncava para cima. E à direita do ponto P, dizemos que essa curva é côncava para baixo. Certo? Isso tem a ver com essa curvatura. Então, à esquerda do ponto P, a curva aqui, que é o gráfico de S, de T, é côncava para cima. À direita, ela é côncava para baixo. E o ponto P, então, é um ponto de mudança de concavidade, que é chamado de ponto de inflexão. Pois bem, embora nós tenhamos conseguido obter aqui informações interessantes sobre a função v de t, né, como a velocidade da partícula muda com o tempo, esboçar o gráfico de v de t pode ser uma tarefa nada trivial. E muitas vezes nós podemos cometer alguns equívocos. Podemos visualizar isso através de um outro exemplo. Aqui nós temos 3 gráficos de posição em função do tempo, para 3 partículas distintas, tá? Vamos chamar essas partículas de partículas 1, 2 e 3. Então, S1 é o gráfico da posição da partícula 1 em função do tempo, e vamos considerar o intervalo de tempo de TI até TF. Tá? O que é que nós podemos extrair aqui de informação em relação à velocidade dessa partícula 1? Bom, ela praticamente começa aqui nesse intervalo de tempo com velocidade nula, né, já que a reta tangente é praticamente horizontal, ou é horizontal, mas não dá para saber só pelo gráfico. Então ela começa com velocidade praticamente nula, daí ó, a inclinação da reta tangente vai aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais, não deixa de aumentar. Então a velocidade aumenta com o tempo. Passemos agora para a partícula 2. S2 é o gráfico da posição da partícula 2 em função do tempo. A partícula 2 também parte aqui do repouso, tá? Porque a reta tangente aqui é horizontal, praticamente. Com o passar do tempo, a inclinação da reta tangente vai aumentando e, portanto, a velocidade da partícula vai aumentando. Passemos à partícula 3. No instante TI, a reta tangente é praticamente horizontal, então a partícula parte do repouso. A inclinação da reta tangente também vai aumentando, então a velocidade da partícula 3 também vai aumentando continuamente aqui com o tempo, certo? Até o instante TF.
e até depois dele, tá? Mas o que nos interessa aqui é esse intervalo de TI a TF. Então veja que interessante. O que há em comum nos movimentos dessas três partículas? Ambas partem do repouso, suas velocidades vão aumentando com o tempo e elas estavam na mesma posição no instante TI, tá? E, e é bem interessante observar que elas se reencontram no instante TF, ó. Tanto no instante TI quanto no instante TF, as posições são iguais. Mas entre esses dois instantes, elas se separam. Por quê? Pela forma como suas velocidades aumentam. Então, elas começam juntas, as velocidades das três aumentam com o tempo, todas as retas tangentes aqui, ó, tem inclinação que aumenta com o tempo, com o valor de t, mas a forma como isso ocorre muda de uma partícula para outra. E aí, no instante TF, elas se reencontram. Então, dá para extrair informação, certo? Mas não é trivial esboçar os gráficos de V1 de t, V2 de t e V3 de t. De fato, nós vamos apresentar agora a figura com os gráficos dessas três velocidades, dessas três partículas. Olha só. No instante TI, as velocidades são nulas. Aqui é V igual a zero, tá? As velocidades de fato estão crescendo, as três velocidades estão aumentando com o tempo, né? As três estão aumentando, mas de formas muito distintas. Vejam que a curva que corresponde ao gráfico de V1 de t, ela é côncava para baixo. A curva, entre aspas, né? A gente chama genericamente de curva mesmo quando é uma reta, que corresponde ao gráfico de V2 de t, é uma linha reta. E a curva que corresponde ao gráfico de V3 de t é côncava para cima, ou tem concavidade para cima. Não dá, de maneira trivial, para extrair essas informações desse gráfico aqui. Porque tudo que nós podemos dizer assim com certeza é que as velocidades dessas três partículas, nesse intervalo aqui de TI a TF, aumentam com o tempo, certo? Mas a forma como elas aumentam, que isso é revelado aqui nesses três gráficos, as formas como elas aumentam, não podem ser trivialmente extraídas daqui. Então tem que ter um certo cuidado quando a gente tem à nossa frente o gráfico de posição versus tempo e quer esboçar o gráfico de velocidade versus tempo. Tá? Isso pode levar a equívocos. E volto a dizer, como vocês percebem aqui, são três formas de variação de velocidade bastante distintas. Esses gráficos aqui de posição, eles foram obtidos com essas funções aqui, ó. Trabalhando sempre com o Sistema Internacional de Unidades, tá? Se bem que do ponto de vista matemático isso aqui não importa, mas só para a gente não esquecer de informar a unidade, tá? Que é uma boa prática. Então, nós usamos para plotar esses gráficos essas três funções aqui, ó. S1 de t igual a t a 3 meios, S2 de t igual a t ao quadrado e S3 de t igual a t a 5 meios, certo? Esses gráficos foram obtidos com o GeoGebra e essas foram as funções usadas. Inclusive, você pode fazer o exercício de substituir essas funções no GeoGebra, você vai obter esses gráficos aqui, tá? E o intervalo que nós usamos foi de TI a TF,
foi o intervalo de 0 a 1. Certo? Por isso que nós temos as posições iguais, ó, porque aqui, para t igual a 0, todas as posições são iguais a 0, certo? Para t igual a 1, também 1 a 3 meios é igual a 1, 1 ao quadrado é 1, 1 a 5 meios é 1. Tá? Então, o intervalo aqui é de 0 a 1. Com essas três funções, nós obtemos as seguintes velocidades. V1 de t é só derivarmos, certo? 3 meios de t a 1 meio. V2 de t igual a 2t. E V3 de t igual a 5 meios de t a 3 meios. Então, ó, aqui o gráfico dessa função é uma linha reta, tá? Como nós obtivemos aqui. Ó. Essa função, por envolver aqui uma raiz, tem um gráfico aqui, ó, desse tipo, tá? Com concavidade para baixo. Se você conhece o gráfico da raiz quadrada, f de x igual a raiz de x, você vai reconhecer que a curvatura é mais ou menos assim. E aqui o V3, você tem o expoente 3 meios, o que resulta nessa curvatura aqui, ou nessa concavidade para cima, certo? Mas, voltando ao ponto principal do que a gente quer apresentar aqui, é que, embora o gráfico de S de t permita a gente extrair informações sobre a velocidade da partícula, esboçar o gráfico da própria velocidade a partir do gráfico de S de t pode ser uma tarefa nada trivial e de fato levar até a certos enganos.